Eu estou muito feliz de estar recebendo esse Canela aqui com a gente. O Daniel é um amigo, faz parte da família, é meu irmão mais novo, né? Está com a família toda, com a pastora, com a pequenina ali. E eu queria que vocês recebessem em honra esse homem de Deus que tanto nos abençoa quando vem para cá, para nos abençoar. Eu queria que você aplaudisse o Senhor Jesus. Daniel Lara Júnior. Abra o teu coração, hein? Aleluia! Glória a Deus, a graça e a paz, queridos. Quem está feliz aí? Quem já recebeu muito hoje? Eu não sei que o Fred me convidou para vir aqui hoje, depois de eu ver todo mundo que passou aqui hoje, de verdade, sem hipocrisia, gente. E quando a gente prega fora, o Fred é um pregador que prega fora, o Felipe, a gente tem 3 mensagens que a gente prega fora. Aí se chamam mais, você não tem o que falar. Tem mais alguém feliz aí? Amém? Glória a Deus. Eu queria, por um instante, ainda em pé, você fechasse seus olhos por um instante. Espírito Santo, nós te louvamos por esse tempo. Obrigado porque a tua palavra é bendita e nós a reconhecemos. Obrigado porque tudo isso é sombra do que há de vir. Nós estamos aqui te contemplando mais um dia, tal qual o Senhor é, nós te veremos e nós te louvamos por isso. Essa é a nossa expectativa, tudo é para a sua glória, Jesus. Essa conferência é para a sua glória. Essa igreja é para a sua glória. As músicas que cantamos aqui é para a sua glória. Não a nós, mas ao teu reino. E nós oramos para que a tua palavra, nesse momento final, ela possa, e como o Senhor faz, ela possa conectar todas as coisas, ela possa clarear todas as coisas, e que haja luz e revelação sobre os nossos corações, com um novo nível de entendimento, com uma nova perspectiva de fé. Nós nos abrimos. Você pode por um instante, diga com as suas próprias palavras, eu sei que você já recebeu tanto aqui hoje, mas Senhor, nós oramos, tenha essa liberdade, vem com mais da tua presença. Algo que o Senhor vai liberar hoje aqui, nós te damos liberdade para aquilo que o Senhor está continuando a fazer. Não é maior, é continuidade. O Senhor está continuando a fazer. Esse irmão que está na segunda fileira aqui de branco, vocês são um casal? São. Eu sinto Deus dizendo para vocês que até os moços correm, mas se cansam. Mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas asas. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. E terão asas como águias. Sabe, eu sinto que é um tempo de Deus sobre a casa de vocês. É um tempo de voar. Eu não sei o que isso significa para a casa de vocês, mas eu sinto Deus dizendo para vocês, é um tempo de voar. Por isso, eu sinto Deus liberando o voo de vocês. Sabe, Ele está dizendo para vocês, voem. Porque tem muitas coisas que vocês têm enxergado por baixo, mas vocês precisam ver por cima. Voem. Sabe, eu vejo Deus quebrando todo vínculo com medo. Eu sinto Deus dizendo para você, quebre o seu vínculo com experiências que não deram certo. Quebre o seu vínculo com coisas que eram para ter dado certo, mas não deram. Eu vejo Deus nessa noite dizendo para você, eu vou transformar dor em cicatriz. Eu vou transformar trauma em testemunho. E Deus está dizendo para vocês, voem, porque Ele está dando uma nova perspectiva. É uma nova forma de enxergar. Sabe, Deus está elevando vocês, Ele está dizendo, vocês estão assentados comigo nas regiões celestiais. Eu quero declarar isso sobre vocês. Quantos anos tem? Ele está com vocês? Quem é seus pais?
Vocês? Quantos anos ele tem? 10, como ele chama? Samuel. Samuel, eu quero que você guarde isso no seu espírito. Talvez a sua mente não consiga digerir tudo isso, mas você nasceu para o louvor da glória de Deus. Samuel, você não é um projeto humano, você é um projeto de Deus. Foi Deus que sonhou você. Deus planejou você. Sabe, e quando Samuel nasceu, a Bíblia diz que fazia muito tempo que a voz profética tinha se calado em Israel. Mas que Deus abre um novo ciclo de percepção. E eu quero profetizar, Samuel, que a sua história está guardada por Deus. Eu quero declarar que você está separado por Deus. Eu creio, conforme o Theo cantou, essa é a geração dos últimos dias. Mas também é a geração onde Deus separou crianças que vão crescer para o louvor da sua glória. E eu quero profetizar com essa comunidade de fé que os maiores profetas ainda vão se levantar e você faz parte disso. Que os maiores pastores ainda vão se levantar e você faz parte disso, Samuel. E nós, como família espiritual, quero liberar essa palavra sobre você, porque tem algo diferente sobre a sua história. Tem um cuidado de Deus específico sobre a sua história. Tem um planejamento de Deus específico sobre a sua história. E eu quero confirmar essas palavras nessa noite. Eu quero declarar sobre essa casa sabedoria, instrução, revelação, para te conduzir, para te criar. E eu quero declarar que tudo aquilo que Deus planejou para esse tempo, Ele conta com você e com a sua história. Amém? Amém? Se você pode, coloque a mão no seu coração e diga assim: Jesus, nessa noite, eu creio, Tu estás aqui. E o Senhor sabe exatamente a forma, a maneira, a intensidade pela qual eu posso Te entender. E eu Te peço uma revelação nova, uma visão nova, em nome de Jesus. Amém? Você pode tomar o seu assento? Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, eu quero que você fique comigo aqui. 1 Coríntios capítulo 11. E quando nós estamos falando de profundidade, Deus tem colocado algo no meu coração. Tem coisas que não são erradas, mas se tornam erradas. Na vida cristã tem algumas coisas que elas não eram erradas, mas que hoje são. Deixa eu trazer mais clareza. Chupar chupeta é errado ou certo? Não tem uma resposta. Chupar chupeta para uma criança de 2 anos faz sentido, para um adulto de 20 não faz. Você entende? Por isso, quando eu vejo uma criança chupando chupeta, eu não a repreendo. Mas quando eu vejo uma de 8 chupando chupeta, eu digo, já é hora de deixar. Quando eu vejo um adulto de 20 que diz, pastor, eu posso trazer minha chupeta para o culto, eu digo, não faz sentido. E tem muita coisa que a gente fez que não era errado, mas que hoje é. Por quê? Porque a maturidade exige que eu renuncie a algumas coisas que fizeram sentido, mas que hoje não fazem mais. E eu acho legal a carta de Coríntios, porque Paulo está trazendo um papo com uma igreja que precisa de amadurecer. Paulo está convidando a igreja a sair da região superficial e ir para a profundidade. E esses dias eu conversava com um amigo, Fred, glória a Deus pelo pastor que você tem, sou fã dessa família. Esse ano o Fred foi algumas vezes na nossa casa, porque eu queria poder apresentar a nossa família. E quando eu digo que tem vínculos e vínculos que a gente faz, mas tem irmãos que Deus nos dá, e glória a Deus por isso. Mas eu conversava com um amigo, gente, alguém me perguntou, o avivamento do Brasil é real ou é fictício? É real, mas no meio de tanto crescimento, a gente tem muita anomalia. E eu conversava com um amigo, os púlpitos hoje são para dar comida para bode, e bode come até lata. Bode come uma mensagem que ela me deixa empolgado, mas chega uma hora que eu preciso de crescer.
Chega uma hora que eu tenho que parar de frequentar uma igreja por causa da pregação boa do pastor. Eu tenho que entender que o que Deus deu para o pastor, deu também para mim. E que dentro do meu quarto eu construo a mesma coisa. Chega uma hora que a conferência precisa se tornar superficial. Aí você fala, como assim, pastor? A igreja é madura é quando a conferência já se tornou superficial. Por quê? Porque é legal, a gente vem aqui porque a gente comunga, a gente vem aqui porque os amigos vêm estar aqui, mas eu entendo que esse já não é mais o ápice da vida cristã. Porque ovelha tem comida seletiva. A minha loucura com a internet hoje é porque 90% do que tem lá é comida de bode. Mas tem uma promessa, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as levo para um campo de pastagem. Sabe, e Paulo aqui em Coríntios, ele está aprofundando a revelação. Gente, eu estou no momento da minha vida de transições, a gente tem uma rede apostólica. E eu saí para plantar uma nova igreja, e quando você sai para plantar uma igreja, saiu eu e 8 pessoas. Se o irmão fosse no banheiro, a gente esperava para começar o culto. E depois de viver algo tão lindo que eu vivi 7 anos da minha história, Deus me mandou recomeçar. E como foi dito aqui, Deus às vezes nos coloca nos desconfortos que Ele quer nos colocar. E do nada Deus me chama para um lugar desconfortável, para fazer algo desconfortável, para me mostrar o que eu não conseguia ver antes. E eu falo, Deus, eu vivi tanta coisa, e Deus me diz, não estava errado o que você viveu, mas eu quero te chamar para um lugar de maturidade, onde se torna errado. E Paulo aqui, Deus falou, vai para Coríntios, eu quero te ensinar a descer ao lugar mais profundo. Quantos vieram aqui, Deus está te chamando para esse lugar mais profundo? E no capítulo 11 de Coríntios, Paulo vai aprofundar, e eu quero falar aqui algumas características de uma igreja que é profunda. Sabe, eu louvo a Deus porque você está numa casa de profundidade. Não, alguém deu aleluia ali, mas isso representa muito no tempo que a gente está, gente. Na minha teologia eu creio que os falsos ensinos, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus está instruindo, vai buscar o original. Ele não está falando do diabo, o diabo também, mas ele está falando dos falsos mestres. Os falsos mestres vêm para roubar, matar e destruir. E você precisa de entender que Babel não é um túnel que te leva para o inferno. Babel é uma tentativa de chegar no céu. O espírito do anticristo, ele não está fora do contexto da igreja, ele nasce no contexto da igreja. Porque a proposta para Eva não é, come dessa fruta que você vai virar esposa do diabo. Não. Você precisa entender isso. Você já viu esse negócio de Bíblia do diabo, religião do diabo? Nada disso prospera. Por quê? Porque se o diabo tiver que falar a verdade em algum lugar, não vai prosperar. Ele não consegue. A proposta é come que você vai se tornar igual a Deus. Qual que é a proposta? A proposta é que em nome de Deus a gente construa alguma coisa que não tenha nada a ver com Deus. Saul tem templo, Saul tem tabernáculo. Quando Davi assume, ele fala, mas tem ministração, os sacerdotes ainda estão fazendo, está tudo funcionando, o ofício sacerdotal funciona, mas Davi falou, tem uma coisa, não tem presença. Quem resolve fazer tudo isso aqui se não tiver presença? É porque é tudo folclórico. É porque tem tudo cara de Deus, mas não tem Deus. E sabe qual é o louco, gente? Eu libero uma palavra profética sobre o Brasil. 2022, Deus vai começar a separar joio do trigo. 2022, Deus vai começar a revelar os que são e os que não são. Por quê? Porque isso é iminente da volta de Jesus. E Paulo, então, vamos lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Você já leu esse texto? Eu quero dar um novo prisma para ele. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifestos. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor.
Porque quando comeis, cada um toma antes outrem a sua própria ceia. Diga assim comigo, cada um toma a sua própria ceia. E Paulo continua dizendo, e assim um fica com fome e outro se embriaga. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Diga assim comigo, não tendes porventura casas? Ele diz, ou desprezar a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei, nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, diga assim comigo, tomou o pão, e havendo dado graças, diga, deu graças, diga, e o partiu, diga assim comigo, tomou o pão, deu graças, e o partiu. De novo, diga, tomou o pão, deu graças, e o partiu. E disse, esse é o meu corpo, que é por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice do novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Verso 26, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes o cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice indignamente é um advérbio de modo, não está dizendo que alguém é indigno, está dizendo que a forma com que ele fez foi indigna, será culpado pelo corpo do sangue. Examine, pois, o homem a si mesmo, então coma e beba, porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir do corpo. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Diga aleluia. Sabe o que eu quero trazer para você? Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo não está falando só da ceia, Paulo está falando da vida relacional da igreja. Você precisa de entender que Coríntios é Paulo dando uma visão eclesiológica à igreja, ele está dando uma clareza à igreja dos Coríntios, e você precisa de entender que a igreja primitiva, toda vez que se reunia, Atos vai dizer que todas as vezes se reuniam na comunhão e no que mais? No partir o pão. Subentende que a igreja se reunia diariamente nas casas e que eles ceiavam constantemente. Então Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, ele não está falando simplesmente da ceia, ele está falando da maneira relacional, do estilo de ser igreja. E aqui Paulo vai nos trazer algumas coisas. E a primeira coisa que Paulo fala é: as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Ele está dizendo, a comunhão de vocês, a vida em comunidade de vocês faz mais mal do que bem. E Paulo vai explicar por que a vida em comunidade deles fazia mais mal do que bem. E aí Paulo continua dizendo, tem um problema. Quando vocês se reúnem, cada um se reúne para comer o seu próprio pão. Sabe o que Paulo está dizendo? Tem um problema na vida em comunidade de vocês. Cada um está preocupado em pegar o pão e comer. Paulo está dizendo, o que motiva vocês a viver a vida em comunidade, o que motiva você a sair da sua casa e estar numa conferência, é vir aqui e pegar a parte de Cristo que você pode pegar. É chegar aqui e comer o que você pode comer de Deus. E Paulo está dizendo, olha, o problema é que vocês começaram a comer o pão sem discernir o corpo. Vocês chegaram, vocês se alimentam, mas vocês não têm discernimento do todo. Sabe o que Paulo está denunciando? A vida cristã de vocês é uma vida egoísta. É interessante que quando a gente fala desse ambiente, quando você pensa num culto, o que você pensa? Quando você pensa em ir numa reunião, o que vem na sua cabeça? Você pensa, eu vou na reunião, você pensa em partir o pão, você pensa em comer o pão? Não, eu vou chegar na reunião, espero que o louvor hoje seja incrível, porque eu estou com fome. Eu vou chegar na reunião e eu espero hoje que o ministro esteja ungido. Eu espero que o pastor libere uma palavra, porque eu vou sentar na mesa e eu quero comer. Tem uma parte que eu quero comer, porque eu tenho as minhas necessidades. Eu tenho os meus problemas.
Eu espero que hoje o culto seja incrível. Eu espero que eu chegue nessa igreja e me arrume alguém incrível para me discipular. Porque lá em casa eu estou com muito problema no meu casamento. Então eu espero. E Paulo está dizendo, a vida em comunidade de vocês se tornou um problema. Porque cada um chega e pega a parte que lhe compete. É interessante porque lá em Lucas capítulo 24, os discípulos estão a caminho de Emaús. Sabe, gente, porque muitas vezes nós baseamos a nossa perspectiva cristã só numa experiência de poder. Porque eu posso receber. A gente fala do Espírito Santo como fogo, mas a principal característica do fogo do Espírito Santo, quando dita no Novo Testamento, não é para deixar a gente extasiado, e ainda que isso seja incrível, e eu amo isso, isso é demais. Mas a principal característica do fogo é queimar toda a obra morta que existe em nós. É consumir tudo que é palha, tudo que é madeira e tudo que é feno. Por isso Paulo está chamando os coríntios a dizer, a experiência de vocês é forte, mas o entendimento é fraco. Vocês vêm para a mesa na busca de uma experiência poderosa, mas numa experiência mais de um entendimento que ainda é superficial. E aí vocês vêm para comer. Lucas capítulo 24, Jesus está a caminho de Emaús, ele encontra os discípulos e eles estão caminhando. E Jesus está nos falando, desde os profetas, sobre as profecias sobre ele mesmo. E aí eles entram em casa, ainda os olhos deles estão fechados. Mas a Bíblia diz que acontece algo. Quando é que os olhos deles se abrem? Quando eles comem o pão? Não. Os olhos se abrem quando eles partem o pão. Sabe o que Paulo está dizendo? A experiência de vocês ainda é superficial, porque vocês estão preocupados em comer o pão. Vem cada um para comer o seu próprio pão. Mas ele continua dizendo, mas o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu. Sabe o que Paulo está dizendo? A vida cristã de vocês ainda é medíocre, porque ela está baseada em comer pão. Mas o que Cristo nos deixa é, pare de comer pão. Porque enquanto você come pão, sua barriga é aparentemente suprida, mas seus olhos estão fechados. Mas quando o pão é partido, Cristo pode ser visto. O convite de Paulo à profundidade é, primeiro, troque a sua perspectiva. É pecado não tomar esse coco aqui. Sabe, o evangelho troca a perspectiva e diz, não venha para comer, venha para dar. Você sabe, todos os lugares que experimentaram avivamento, Estados Unidos, Argentina, Canadá, todos os países, por que acabou? Porque morreu na superficialidade de venha para comer. E agora a gente tem algo mais extraordinário para você. A igreja ficou mais bonita, nós vamos expandir o estacionamento. Tudo isso é demais, mas a mensagem do evangelho não é venha para comer, é venha para partir o seu pão. Vem para dar. Vem para entregar. Nós precisamos ser libertos. Deus está me libertando, Fred, porque a gente pegou o pior dos americanos, do show, e nada contra, Theo. A gente ser excelente, fazer tudo melhor. Esse é o nosso coração. Mas não é para alimentar um povo que vem só para comer pão. É para te ensinar. Agora parte o seu pão. Porque enquanto você come pão, Cristo não pode ser visto. Seus olhos vão ser abertos o dia que você aprender que Deus te colocou aqui. Não é para comer pão do pastor, não é para pegar o pão do ministro, não é para pegar o pão do líder de célula. Deus te trouxe aqui para dizer, cadê o pão que está com você? Parte o pão que você vai ver o que você não viu. Parte o pão que você vai conhecer o que você não conheceu. Parte o pão que você vai ter experiência que você nunca teve. O evangelho nos tira da perspectiva de miséria. Não existem miseráveis no evangelho. Não existe. Nós somos livres da miséria.
Você vai perceber que o lugar onde Cristo é menos visto são nas igrejas que eu te coloco uma mentalidade de miséria. A revolução da igreja está no entendimento que eu não sou mais miserável. Jesus encontra uma mulher, lá em João capítulo 4, você conhece a mulher samaritana, foi teologicamente a pregação mais incrível de Jesus. Em João capítulo 4, verso 13, a Bíblia diz que Jesus encontra essa mulher, ela tem uma experiência com Jesus, e olha o que Jesus diz para ela. Afirmou-lhe Jesus no verso 13 do capítulo 4, quem beber dessa água, ele está falando da água natural, tornará a ter sede. Quem beber dessa água aqui, sempre vai precisar de água. Mas ele diz, aquele porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí a pergunta de Paulo é, vocês vieram buscar água aqui na reunião? Você está com a sua cisterna esperando que alguém te encha? Você ainda vem aqui, você ainda está caminhando, 10 anos caminhando com Jesus, você ainda tem uma expectativa medíocre em algum líder? Esses dias eu fui conversar com o irmão, falei para o irmão, por que você sumiu? Pastor, meu líder não me liga. Esse irmão somos nós. Aí eu fui conversar com o líder. O irmão estava numa revelação acima da minha, talvez pela impaciência. Falei, irmão, fui conversar com fulano, ele não está vindo mais porque disse que você não liga para ele. Ele falou, pastor, mas ele também nunca me ligou. Eu falei, boa, irmão. Eu estou falando, você já ligou para o seu pastor para saber se ele está bem? Esses dias o irmão falou, pastor, precisamos marcar uma reunião. Meu irmão, quando o irmão diz isso para você, ou ele vai sair da igreja, ou acontecer alguma coisa muito grave. Tem irmão que diz, não, quando o pastor fala que quer um gabinete comigo, eu fico mal. Eu falo, hoje em dia é o pior, porque a gente entrou tanto na mão do povo, que o irmão disse que vai marcar o gabinete, é o pastor que fica mal. Aí fui para a reunião com o irmão, falei, ei, qual é, irmão? Ele falou, pastor, como é que está seu casamento? Eu falei, vai bem. Suas finanças estão bem, pastor? Ô, irmão, que loucura. Eu falei, os irmãos estão entendendo a mensagem. Os irmãos começaram a entender que o evangelho não é sobre o pão que o Fred vem te dar de domingo. O evangelho é sobre o pão que você pode partir para dizer, agora eu entendi que do meu interior fluirão rios de águas vivas, que aquele que crê nessa mensagem nunca mais tornará a ter sede, antes do seu interior fluirão rios. E ele diz, a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe por que a gente tem líder nunca mais querendo liderar na igreja? Sabe por quê? Que mais de 50% dos pastores agora estão em crise de burnout ou depressão? Está aqui, meus amigos pastores, é porque a gente criou uma cultura de cisterna, e aí você vem com a sua cisterninha dizer, pastor, enche aqui, mas a gente precisa de ti, vai entender, ninguém põe água em fonte. Toda garrafa d'água saiu de uma fonte. E você nunca teve a brilhante ideia de dizer, hoje eu vou ajudar a fonte, porque talvez ela esteja sem água, então eu vou pegar minha garrafa d'água e jogar na fonte. Não existe essa matemática. Igreja não é lugar de um monte de cisterna esperando ser cheio por alguém. É isso que Paulo está dizendo. Igreja é o lugar de um monte de fonte que se une. Aí você fala, o que eu venho aqui fazer, pastor? É porque o rio tem mais força quando ele está conectado. Mas eu não tenho expectativa que você coloque nada na minha vida. Mas você vai pôr. Mas não vem aqui nessa expectativa. Jesus, é interessante que essa mulher chegou para Jesus em João capítulo 4. Aí ele falou assim, vai buscar seu marido. Essa mulher era miserável até encontrar Jesus. Ela precisava de todo mundo. Ela precisava tanto, gente, que ela agora está viciada em ter marido. É um vício ou não? Traz seu marido. Eu não tenho marido.
Pois bem, 5 maridos que você teve não te supriu. E o 6º não é seu. 7 na Bíblia é um número perfeito. Você teve 5, não te resolveu. Você está no 6º, não te supriu. Mas hoje você encontrou o 7º. E agora você não precisa de mais marido. Você não precisa do suprimento de marido nenhum, porque agora você encontrou aquele que é a sua provisão completa. Aquele que te dá o que nenhum marido podia te dar. Aquele que te fala o que marido nenhum podia te falar. O que essa mulher faz automaticamente? Ela volta para a cidade e traz a cidade inteira. Por quê? Porque ela entendeu: eu não sou mais miserável. Eu não preciso caminhar numa cultura de miséria. Sabe, gente, Deus está nos libertando de uma cultura de miséria. Você cresceu num país de baixo, a gente cresceu numa mentalidade de escravidão, de miséria. Deus está nos libertando. Todos esses irmãos que estão indo para fora e que estão vendo tudo que Deus está fazendo lá fora, voltam para cá e dizem a mesma coisa. O que Deus está fazendo no Brasil, Ele não está fazendo em lugar nenhum do mundo. Mas a gente tem uma cultura às vezes tão miserável. Sabe, Cristo não é visto no seu enchimento. Cristo é visto no seu esvaziar. A cultura do anticristo, ela é uma cultura do enchimento. E você precisa entender que isso nos ronda. A cultura do anticristo é: subirei aos mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Eu sei que quando você olha, você fala sangue de Jesus, mas a gente vive vida em comunidade muitas vezes com essa mentalidade. Frequentarei essa igreja e conquistarei tudo que eu tenho para conquistar. Entrarei nessa igreja e liderarei no mais alto escalão, e vê lá se o pastor não me promover. Eu já tive sentado com o anticristo falando na minha mesa: pastor, é o seguinte, se você não me der um título novo, eu estou indo embora da igreja. Vai com a terça parte então. A cultura do anticristo é de enchimento. Subirei, farei, me satisfarei, prosperarei, ganharei. Mas com a cultura de Cristo, aquele que não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e tomando a forma de servo, se esvaziou e achando-se na forma de servo, se entregou à morte, e morte de cruz. A cultura contrária a Cristo é: o que vão fazer por mim. A cultura de Cristo é: o que eu posso dar por alguém. O Evangelho muda a sua perspectiva. Por que você está aqui? Será que a gente vai continuar enchendo o lugar de gente infantil? Esse domingo na minha comunidade eu falei: gente, entenda aqui o que eu estou falando, pelo amor de Deus. O Fred sabe quem eu sou, e eu espero que você escuta com os ouvidos de ouvir. Porque tem gente que escuta com alguma coisa que... Esse domingo eu falei na minha comunidade: vamos fazer só violão. Minha vontade era nem ter louvor, mas hoje vai ser só violão. Quero ver como a nossa comunidade está amadurecida. Porque eu sei, os irmãos que eu conto lá, eu sei. O irmão vai vir todo mundo. Mas quando não tiver som, será que você pode ser o som? E quando não tiver líder, será que você pode ser o primeiro a se colocar? E quando o pastor falhar, será que você pode ser o primeiro a se levantar e dizer: gente, está tudo tranquilo, está tudo em paz. Fica tranquilo. Sabe por que tem um monte de líder morrendo? Porque ele ainda absorveu sobre ele uma figura de super-herói, que Paulo traz em 1 Coríntios 11. Gente, o ambiente de igreja, vocês entenderam tudo errado, está tudo errado. Vocês leram tudo errado. Vocês chegam aqui e cada um está preocupado no que come. Não foi isso que Cristo nos deixou. Não foi isso que Cristo deixou registrado. Não tem a ver, não é sobre isso. O Evangelho nos livra de uma cultura de miséria. Sabe por quê?
Porque Cristo não é visto no pão comido. Diga assim comigo: Cristo não é visto no pão comido. Diga: Cristo é visto no pão partido. Você sabe, esses dias eu fui pregar numa igreja, chegou no final do culto, veio uma jovem não, ela já era talvez uma jovem senhora, e claramente ela tinha problemas mentais, ela tinha uma idade mental abaixo de criança, enquanto o corpo já havia se desenvolvido. E ela chegou para mim e disse: pastor, eu te acompanho na internet, eu vejo alguma coisa sua, eu gosto muito de ver, e quando falaram que você ia vir aqui, eu fui comprar todos os ingredientes, eu queria fazer um bolo para você. E ela falou: mas eu não tive dinheiro para fazer o bolo, eu só tive, eu falei: que eu posso dar? Ela falou: pastor, então eu passei no mercado e comprei esse pacote de bolacha para você. E ela me deu o pacote de bolacha. Depois eu recebi generosidade de outros lugares maiores, mas o pacote de bolacha foi insuperável. Cristo não é visto no pão comido. Até uma moça com tantas dificuldades financeiras e com tantas limitações, se ela chega e recebe da palavra e vai embora para casa, Cristo não é visto. Mas quando ela chega para mim e diz: está aqui, esse é o pão que eu posso partir com você, os meus olhos se abrem. Os nossos olhos são abertos. Gente, a gente fez um seminário de crianças esses dias, de famílias, agora esses dias. A gente falou: enquanto vocês ficarem aqui, a gente vai meter chaba nos seus filhos e vão fazer coisas com eles. E no final nós trouxemos as crianças e dissemos: nenhum adulto vai orar, seus filhos vão orar. E elas tiveram palavras proféticas, né, com desenhos, elas tiveram impressões, e nós liberamos as crianças para orar. E toda vez que eu vejo criança orando, profetizando, é comovente. Sabe por quê? Porque a gente criou a cultura na igreja que só pode dar quem tem muito pão para dar. Sabe por que é mais comovente ver uma criança profetizando do que um adulto? Porque quando você olha para a criança e fala: ela tem tão pouco, ela está partindo o pãozinho que ela tem. E aí Cristo pode ser visto. Por quê? Porque Cristo pode ser visto quando a gente se propõe a partir, mesmo sem ter muito. Você entende? Você quer manifestar Cristo? Para de comer pão, porque você vai passar 50 anos comendo pão e nada. Você vai passar a sua vida inteira se alimentando e nada. Começa a partir o pão, que você vai começar a experimentar coisas extraordinárias na sua história. Quando você começa a se propor a partir o pão. Esses dias eu entrei numa comunidade e Deus falou para mim: a voz profética se calou aqui. Eu falei: por que, Deus? Deus falou: porque os profetas começaram a querer comer. E toda casa que profeta está preocupado no que vai comer, não tem provisão para o povo. Aí Deus falou: eles pararam de partir. Por que não tem mais dons na igreja? Você concorda comigo que a gente chega aqui, meu irmão, você chegou doente, era para você sair curado. Mas você está esperando o dia que o irmão da cruzada de milagres vai vir aqui para te curar. Você está esperando o dia. Você precisa de entender o seguinte: o evangelho não é sobre palco e povo. O evangelho é sobre pão e mesa. A cura não está no palco, a cura está na mesa. Qual foi a última vez que você saiu de casa falando: quem que eu vou curar hoje? Esse é o evangelho, é isso que Paulo está falando. Está tudo errado a reunião de vocês. Quando você saiu de casa dizendo: para quem que eu vou semear hoje? Você entende a libertação que o evangelho nos propõe? Quando você saiu de casa dizendo: não, para quem que eu vou orar hoje? Gente, isso me afeta tanto que não faz sentido você chegar numa reunião e não orar por ninguém. Entrar aqui do jeito que você entrou e voltar para casa. Você não veio aqui nem para comer, nem para receber. Você veio aqui para dar. E sabe o que eu acho incrível? É que Jesus nunca negligencia a entrega de quem tem pouco.
O evangelho é o único lugar. Eu dizia esses dias, estava com o presidente de uma empresa, estava dizendo para ele, em nenhum lugar. Não, eu estava falando para o dono de uma empresa, eu fui no dentista, estava falando para ele, ele estava lá com o estagiário dele, eu falei, nunca um estagiário num consultório vai dizer para o dentista o que ele tem que fazer. Porque é incoerente, o dentista é mais experiente. E a gente trouxe essa cultura para dentro da igreja. A igreja é o único lugar onde o mais maduro pode comer na mão do menos maduro. A igreja é o único lugar que talvez o que você precisa, talvez o que um pastor precisa, está na mão de um novo convertido que acabou de aceitar Jesus. É por isso que na multiplicação de pães e peixes, Filipe está preocupado, porque qual que é a cabeça dos discípulos? Ei, presta atenção, olha aqui para mim, qual que é a cabeça dos discípulos? Tem uma multidão, a gente, a equipe apostólica de Jesus, na cabeça dos discípulos é a gente que vai ter que alimentar a multidão, é os líderes que vai ter que alimentar o povo. E Filipe está preocupado, como que a gente vai alimentar o povo? Como que a gente vai alimentar o povo? Como a gente vai alimentar o povo? Gente, no meio deste como a gente vai alimentar o povo, a gente cria um monte de estratégia que não alimenta ninguém. E aí Jesus fala, fica tranquilo. Quem vai alimentar essa multidão não são vocês. Daqui a pouco Jesus bate o olho e vê um menininho com 5 pães e 2 peixes. Era a provisão dele do dia. Sabe o que eu tenho aprendido como pastor? Que o suprimento que você precisa não espera de mim não. Está aí do seu lado. Às vezes você veio para a reunião esperando que o suprimento venha daqui. Mas não, no Evangelho o suprimento pode estar aí. E o que Deus tem dito para mim é, Dênio, abra os seus olhos para perceber que eu trago o suprimento de um lugar que você não pode imaginar, que a provisão vem de um lugar que você jamais imaginou, e que eu faço coisas inusitadas. Então no meio da comunidade, vamos parar de esperar que sejam os líderes que vão alimentar a multidão. Não, nós estamos na mesa, e na mesa os seus 5 pães e 2 peixes pode ser um alimento para o povo inteiro. Aquele dia Jesus estava tirando o peso dos seus discípulos da responsabilidade de alimentar a multidão, mas estava colocando sobre todos o entendimento de que talvez o pão que você está retendo é o pão que vai trazer alimento. Diga assim, Cristo não é visto no pão comido. Diga, Cristo é visto no pão partido. Por que não tem mais dom no nosso meio? Quantos receberam algum dom de Deus aqui? Diga amém. Você não disse amém, quer te ensinar, você recebeu. Sabe como é que multiplica dom? Usando. Sabe como você prova de provisão? Usando o que Deus já te deu. Porque na matemática do céu não existe estoque. Tudo que Deus te deu é para você se esvaziar. Não fosse assim, Jesus não morreu de braços abertos, porque Ele está dizendo, tudo que eu tinha ficou. A cultura do mundo é segura, retém, faz caixa, fica um pouco mais, espera ter um pouco mais de maturidade para usar. A cultura do céu é, já usou? Já, então posso te dar mais. Já usou de novo? Já, então você pode receber mais. A cultura do céu é a cultura de use, porque que Cristo é visto no pão partido. A multiplicação não acontece quando você retém, a multiplicação acontece quando você se dispõe a dar. A mentalidade caída pensa, se eu der vai acabar. A mentalidade do reino pensa, se eu der vai multiplicar. E a pergunta de Paulo é, acaso vocês não têm o que comer em casa? Que pergunta profunda, gente. Eu acho legal porque Paulo combate algumas coisas. Ele tem uma visão aqui na carta de Coríntios, e uma das coisas que ele combate é a oração em línguas públicas. E talvez você pergunte, pastor, por que Paulo combate a oração em línguas públicas? Primeiro que tinha uma confusão no meio dos irmãos sobre isso, mas a forma mais profunda que eu enxergo, eu sou a favor da oração em línguas públicas com base na percepção e entendendo o que Paulo está dizendo. O único dom do Espírito, único, diga assim, único. O único dom do Espírito que você pode usar quando você quiser se chama oração em línguas.
nem o outro. Alguém que tem dom de cura não pode curar a hora que quiser. Se Deus não quiser curar, ele vai orar e Deus não vai curar. Amém? Alguém que tem dom de profecia, ele não usa quando ele quiser. Por quê? Porque ele não consegue profetizar se Deus não quiser falar. O único dom que você pode usar em qualquer momento é o dom de línguas. O único. Você está lavando roupa, você fala, eu vou começar. Xarabacá, baixuri, alabaixo. Daqui a pouco você está no banheiro tomando banho, eu vou orar em línguas. Daqui a pouco você está no seu tempo devocional, vou orar em línguas. Aí Paulo diz o seguinte: acaso vocês não têm o que comer em casa? E depois ele vai falar sobre a oração em línguas. Deixa eu conectar as coisas para você entender. Paulo está dizendo, o único dom que você pode usar em todo o tempo, quando você quiser, é oração em línguas. Aí você não ora em casa, chega na igreja. É o dom para edificação pessoal que você não necessariamente precisaria usar. Paulo diz, por que quando chega aqui, por que você não profetiza aqui? Meu Deus! Por que aqui você não usa o dom de curar? Você entende? Paulo não está falando, e eu amo a oração em línguas, inclusive porque quando cada um de nós está orando em línguas aqui, você está se esquentando, mas esquentando para quê? Para dizer, não, pastor, eu vou ficar mais cheio, vou ficar mais cheio, vou ficar mais cheio. Aí eu volto para casa, e semana que vem eu venho e fico mais cheio, fico mais cheio. Paulo está dizendo, não, peraí, tem uma meninice. Porque chupeta não é errado, orar em línguas não é errado. Mas quando você tem 30 anos usando chupeta, tem alguma coisa errada. Paulo está dizendo, o nosso problema é, você não come em casa e quer vir comer tudo que você não comeu em casa na igreja. Você não tem vida devocional e vem aqui e quer que alguém faça por você alguma coisa que você não teve coragem de fazer. Paulo está dizendo, porque quando chega aqui, você já está cheio o suficiente para transbordar no meio da igreja. Você já está tão cheio que agora você transborda. Você profetiza para um, você ora e cura outro, você libera a palavra para o outro, você serve outro. Porque Paulo está dizendo, esse precisa ser o ambiente de Cristo. Esse é o ambiente de Cristo. Jesus em Mateus capítulo 6 nos ensina, quando você for orar, entra no seu quarto. Ele não está falando de reunião pública. Você parou de comer em casa, é por isso que você colocou uma expectativa na instituição. Você parou de comer em casa, é por isso que a gente idolatra alguns líderes. Você parou de comer em casa, é por isso que você se tornou viciado em seguir alguém. Você parou de comer em casa, é por isso que agora você não tem mais relação profunda com Deus. Você parou de comer em casa, é por isso que você está atrás de frisson, de frisson e de frisson, atrás da profecia e da profecia e da profecia. Paulo está dizendo, a reunião está fazendo mal. Por quê? Porque uma semana sem comer, se você quiser comer tudo que você não comeu uma semana, você passa mal. Mas quando você entrar, Jesus nos ensinou, fecha a porta e entra no secreto. Você sabe o que significa a palavra secreto no original? Tameon. Sabe o que era Tameon? O tabernáculo tinha um lugar que guardava tesouros. Sabe qual era o nome desse lugar? Tameon. Jesus disse, quando você fecha a sua porta, você entra no secreto. Você entrou na sala dos tesouros. Você entrou na tesouraria. E aí sabe qual é o convite? É quando você entra na tesouraria, você sai rico. Aí você não precisa pedir. Gente, coisa que foge da natureza humana é pedir. Toda vez que eu passo num farol, eu fico contristado. Quando eu vejo um pai de família pedindo, eu falo, esse cara chegou no ápice do desespero para vir aqui pedir, ou não é? Mas o que Jesus está nos convidando e o que Paulo está instruindo é, você não precisa ficar pedindo. Entra no secreto e pega o tesouro. E quando você estiver junto, você vai repartir tesouro. Ei, fulana, olha o que Deus me deu lá em casa. Vem para cá, vou repartir com você. Sabe, a gente formou uma igreja e eu penso que Deus está fazendo isso. Deus está deitando as nossas pirâmides.
A igreja dos irmãos proposta em Atos é que Deus está nos levando de volta. Não é a igreja onde a gente tem uma pirâmide de maiores e melhores. Nós temos irmãos mais velhos e irmãos mais novos, sim. Nós temos pastores e pessoas que honramos, sim. Nós temos líderes e pessoas que discipulam, sim. Mas nós entendemos que todos esses, Paulo está dizendo, olha, eu só quero que vocês imitem algo que eu estou vendo. É para esse caminho que vocês têm que vir, de maturidade. Mas sabe, quando Jesus parte o nosso pouco, Ele está nos convidando. E Jesus tem uma mania esquisita. Alguém diz, pastor, minha vida está na mão de Deus. Sua vida está partida. Pastor, meu casamento está na mão de Deus. Seu casamento está partido. Sabe por quê? Porque Jesus tem uma mania esquisita. Tudo que Ele pega na mão, Ele fala, graças te dou. Quando ele diz, Deus, minha vida está na sua mão, você já não é mais dono da sua vida. Está precisando, fulano? Tem aqui um pedaço do Dênio. Está precisando, ciclano? Aqui, ó, pode pegar. Eu fiz no dia 24 de outubro, eu fiz 11 anos de casado. Inaugurando uma igreja, no lugar mais desconfortável que eu poderia estar depois de 11 anos de casado. Eu olhei para minha esposa e falei, 11 anos de casado. Era para a gente estar numa noite de núpcias. Mas Deus está falando, seu casamento você não pôs na minha mão? Obrigado, Pai, pelo casamento do Dênio. Sabe qual é o espírito do anticristo? É o espírito do poupe-se. O espírito do anticristo é o espírito que vem para comer. Você pode estar com o espírito do anticristo dentro da igreja. E sabe qual que é o problema? É que quando Paulo está falando sobre a ceia, é porque a mesa é o centro do Novo Testamento. Mas quando Jesus vai falar sobre traição, Ele fala na mesa. Ele diz, alguém que está pondo a mão comigo aqui vai me trair. Sabe por quê? Porque a traição não começa lá no ato, começa numa falta de entendimento de mesa. O marido que traiu a esposa, ele não traiu lá no motel, ele traiu na mesa. Porque na mesa ele começou a não dar, mas exigir. Na mesa ele começou a criar uma relação onde ele exigia. Então ele só queria comer, 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 comer. Isso se replica em todas as relações. Aí em casa, que casamento desgraçado, sem graça. É quando um cônjuge só quer comer. Ele agora está usando o outro para promoção do próprio benefício. Vira um inferno. Porque não tem multiplicação, vira terra seca, vira lugar de traição. Na igreja, quando a gente perde a sensibilidade da relação, a gente trai uns aos outros. E sabe o que é interessante, gente? Nós não estamos construindo a igreja para trabalhar. O trabalho é muito importante, mas o convite mais profundo é para a relação. Igreja não é lugar de trabalhar, é lugar de se relacionar. Muitos me dirão, Senhor, no teu nome eu fiz. Não vos conheço. Sabe por quê? Porque o trabalho não te torna igual a Jesus, mas a relação te torna. Se tem um negócio que te transforma, é a relação. Se tem um negócio que tem poder de te mudar, é a relação. Se tem um negócio que tem poder de transformar todas as coisas, é a relação. Porque aí eu entendo que a relação me transforma. E se o sonho de Deus é glorificar o Filho, me transformando a imagem dele, é na relação que eu sou aperfeiçoado. A mesma coisa que o Espírito Santo imprime com você, Ele quer que façamos uns com os outros. O Espírito Santo não quer o seu trabalho antes da sua relação. Ele não quer a sua produtividade antes da sua intimidade. Ele não quer a sua performance antes da sua entrega. Mas o relacionamento de uns para com os outros também é assim. Isso aqui é uma família, gente. A igreja que Deus sonhou é uma família. E família, eu não venho para comer o que eu quero.
Na conjugação do português, começa no eu, tu, nós, e vai. No hebraico começa no nós. No português é do singular para o plural. No hebraico é do plural para o singular. Porque não é de você para mim. Não é primeiro eu vim buscar o que eu preciso para depois ver o que a gente precisa. Não. É o que Deus está fazendo conosco. É o que nós somos. É a nossa família. E eu fico em segundo plano. Nós estamos em primeiro plano. O eu está em segundo plano. Porque eu vim aqui por causa de nós. E o eu é só uma consequência do nosso. O eu só vai ser uma consequência do que Deus está fazendo. Por isso, a relação é o alvo de Deus. Por isso que não dá para você ficar entrando aqui e saindo sem dar nada. Por isso que não dá você ter prazer de entrar numa concessionária, comprar um carro novo, e os projetos da igreja a gente vê depois. Por isso que não dá para você tirar 40 horas do seu tempo para fazer outras atividades, e quando pensa no irmão do lado, pastor, depois a gente vê. Não, a prioridade de Deus somos nós. E talvez você pense, pastor, eu tenho tão pouco para dar. Eu acho incrível, porque Deus alimenta a multidão com pouco que tem na sua mão. E aí, para a gente concluir, o que difere uma criança de um adulto? Crianças não são exigidas a dar nada. Criança só recebe. Você tem bebê em casa, a gente troca a fralda, a gente dá papinha, tem hora para acordar, tem hora para tomar banho. Eu te pergunto, é errado? Não. Mas você quer continuar? É interessante que criança já nasceu com uma natureza adâmica. Se ela fizer cocô e você não trocar a fralda, ela começa a esgoelar. Aí ela começa a ficar revoltada. Tem um vizinho nosso, ele está com uma criança e fala, não é possível, ele está batendo. Eu falei para minha esposa assim, está batendo, mas eu sei que não está, é alguma coisa que ela ficou contrariada, talvez é o leite que a mãe não deu, ela está com fome, não sei. Aí o pediatra fala, descobre qual que é o problema dela, senão ela vai continuar assim. Mas quando a gente olha para a igreja, Paulo está dizendo aos Coríntios, não dá para ficar descobrindo qual que é a meninice de vocês agora. Não dá para ficar criando uma igreja para suprir grito de criança mal criada. O convite é cresça. O lugar profundo. Deixa eu terminar aqui. Cheguei aqui, o Theo estava cantando, Deus estava falando comigo aqui. A gente cantou alguma coisa sobre o Salmo 23. Vamos terminar com o Salmo 23. O Senhor é o meu e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Aqui Davi está nos ensinando um caminho de maturidade. Pense o Salmo 23 como um caminho de maturidade, entenda. E nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva para as águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, tudo certo com isso, maravilhoso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Maravilhoso. Mas ele fala, vamos mais profundo. Ele diz, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Aí você pensa o quê? Quem me humilhou, Deus coloca eles na mesa e agora mostra a minha exaltação. Não é isso. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Sabe qual que é esse caminho aqui? É da ovelha virando cordeiro. Ovelhas pastam, cordeiros morrem. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Sabe o que aconteceu aí? A ovelha morreu, virou cordeiro. Virou o alimento dos inimigos, porque Cristo pode ser visto pelos meus inimigos. Quando eu digo não a mim, mas ao Senhor. Quando Cristo está dizendo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem
o que fazem. Quando a minha vida agora é uma vida de entrega, e até os meus inimigos podem se alimentar da minha entrega, porque eu estou dizendo, já não tem mais nada em mim, eu já não preciso de mais nada, eu estou aqui para ser entregue. E por isso que o próprio Cristo disse: se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. E aí o salmista está dizendo: agora o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Sabe por quê? Porque esse é o caminho do Evangelho. Não é da vantagem que você pode adquirir, é da entrega que você pode dar. Então esquece o caminho da vantagem. Esquece o caminho do isolamento. Esquece o caminho do singular. 2022, deixa eu falar, o mundo nunca teve tão louco. E eu vou te dizer, as perspectivas é que não tem grandes melhoras. Mas sabe qual é o caminho? É o caminho da gente como família espiritual sair do singular e virar plural. É o caminho da gente quebrar as nossas diferenças e ter relações profundas. Deixa eu perguntar, com quem que você tem relação profunda? Você está 10 anos ainda buscando o mesmo milagre? Não. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Sabe por quê, gente? Toda proposta de enchimento, ela é diabólica. Sabe por que o salmista termina dizendo: eu estou na mesa dos inimigos, eu estou numa entrega completa? Porque eu te pergunto, quem foi o homem mais feliz que passou pela terra? Jesus. O homem mais feliz morreu numa morte vergonhosa por conta dos seus inimigos. E a vida e o Evangelho não é essa proposta de ursinhos carinhosos de Deus, mas é do quanto você está maduro. Quando eu olho quem está morrendo por Jesus lá na janela 10/40, sabe o que isso me mostra? Eles não são mais loucos do que nós, eles são mais maduros do que nós. Porque só pode se entregar quem amadureceu. Só pode morrer quem amadureceu. E esse é o caminho de Deus para nós. É o caminho do nós. É o caminho de uns aos outros. 2022, vamos romper a superficialidade. Não é sobre o trabalho que a gente pode entregar, é sobre a relação que a gente pode construir. Eu sempre digo para o nosso pessoal lá: o pessoal quer entregar a coisa mais perfeita. Não, não é sobre a coisa mais perfeita, é sobre a relação mais profunda. E o que tem relação profunda, você não está avaliando, você está vivendo. Meu casamento eu não fico avaliando. A limpeza da casa, diálogo, comunicação, refeições. Não. Só que a gente entrou na era do Uber, da política de satisfação com tudo. Não reproduza isso na igreja. A igreja não é um shopping que você frequenta, é uma família que você é convidado a viver. Então você veio aqui, alguma coisa está fora da avaliação, talvez seja porque você ainda não se prontificou a responder e a partir o pão que Deus colocou na sua história. Eu quero orar, se o pessoal da hotel puder me ajudar. Oh, meu Pai, obrigado, Jesus. Jesus, transforma o nosso entendimento. Transforma o nosso entendimento. Muda o nosso entendimento hoje aqui, Jesus. Liberta-nos da cultura de miséria. Nós queremos nos transformar, nós somos tuas ovelhas, nós queremos nos transformar em cordeiros. A gente quer ser alimento para os nossos irmãos. Nos perdoa todas as vezes que nós sentamos na mesa com exigências. A gente quer sentar na mesa com entrega. Nos perdoa todas as vezes que pisamos nesse lugar esperando alguma coisa. Nós queremos dar. É forte,
Na mesa do Senhor nós temos alimento, mas na mesa dos nossos irmãos nós estamos aqui para repartir. E talvez a multiplicação que nos falta está no pão que a gente comeu, porque pão comido não multiplica. Mas nós queremos partir o pão que o Senhor tem nos dado. Nós queremos viver vida em comunidade. Nós queremos amar a família que o Senhor nos deu com profundidade. Senhor, restaura casamentos aqui nessa noite. Restaura casamentos. Toda disfunção na mesa das famílias aqui, eu oro por restaurações. Amadurece os homens infantis que esperam das suas esposas uma mãe. Eu oro por homens que curam as suas casas. Eu oro por homens que não estão exigindo, eles estão doando, eles estão partindo. Restaura aqui, restaura o sacerdócio nessa noite. Restaura a paternidade nessa noite. Restaura famílias inteiras. Eu oro, Jesus, restaura líderes que se exauriram, líderes que se desgastaram, fazendo o que o Senhor nunca os chamou a fazer. Traz refrigério. Eu oro, Jesus, pessoas que talvez entram aqui e acham que não tem nada para dar. Traz uma nova mentalidade. Para aquele que se sente em falta, para aquele que é recém-chegado, para aquele que acha que um título é o que define a entrega. Eu oro, restaura-nos. Restaura-nos. E nos faz um. Nos faz um. Nos faz um. Na igreja dos últimos dias nos faz um. Dá-nos a maturidade do teu filho, que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Que não veio ao mundo para matar, veio para se entregar. Restaura-nos, Jesus. Restaura aquela irmã que talvez tenha o casamento quebrado, que não tem comida em casa e que alguém disse para ela que ela não tem nada para dar, ela tem algo para dar. Restaura-nos, porque é nesse caminho de entrega que o Senhor nos transforma. Restaura as nossas reuniões, Jesus. Restaura as nossas reuniões. Nós queremos chegar aqui para dar. Nós queremos chegar aqui para dar. Nós não queremos depender de alguns pastores e dos nossos músicos, não mais de vir água daqui para lá. Não, nós queremos que uma fonte transborde. E o lugar mais leve que existe é debaixo d'água. E a minha oração por essa igreja é que a cada tempo, a cada temporada, seja uma junção de fontes, e que as águas subam, e que as águas subam, e que as águas subam, e que haja leveza no nosso meio, porque todos estaremos imergidos nas águas. Perdoa-nos pelos dons que estão estocados. Perdoa-nos porque ainda temos muito. Perdoa-nos por todas as vezes que o Senhor já nos entregou palavras e tratamos de guardá-las. Nós oramos, Jesus, por uma nova mentalidade. E profeticamente eu quero declarar sobre a sua mente que haja uma metanoia, que haja uma transformação, que haja uma nova revelação, que haja uma nova maturidade. Leva-nos ao lugar mais profundo. Não mais simplesmente de um frisson, mas de um entendimento novo. Renova o nosso entendimento e faz-nos um. Você sabe, estamos juntos é uma expressão que roubou o entendimento de somos um. É mais do que estamos juntos, nós somos um. Somos um. E transforma o nosso eu em nós. Liberta-nos do nosso eu, não aos nossos sonhos, não aos nossos projetos, não ao nosso chamado. Não, nós não queremos usar ninguém para o nosso eu. Nós queremos entender o nós.
queremos servir o nós. Sabe, eu quero orar com você. Você entende que Deus está falando com você nessa noite? Você entende que Deus está falando com você nessa noite? Quando Jesus vai para a cruz, Jesus não sabia o que era ser singular. Por isso que quando Deus cria Adão, Ele diz, não está bom ainda, porque Adão era singular, e nada que é singular pode expressar um Deus que é plural. Aí Ele diz, eu crio Eva e crio filhos, porque agora eles são plural, e um ser plural pode expressar um Deus plural. Aí Adão cai em profundo sono, e Deus arranca dele uma costela, porque para ser plural você nunca pode ser inteiro. Sabe, a gente precisa de entender que no Evangelho a cultura não é de ganho, é de perca. E que se você tiver a fim de ser crente de verdade, você vai ter que perder. Adão tem que entrar em sono profundo. Deus arranca uma costela e diz, agora está parecido comigo porque é plural. Agora pode me expressar porque não é singular, é plural. E aí a Bíblia diz que quando Jesus vai para a cruz, Jesus teme porque ele nunca tinha sido singular uma vez na vida. Jesus nunca tinha pensado de forma singular. Ele nunca tinha pensado em eu uma vez na vida. Ele nunca tinha entrado numa reunião pensado em eu. Ele nunca tinha feito nada no entendimento de eu. Ele sempre tinha pensado em nós a vida inteira. A eternidade toda era nós. Ele está na cruz. Qual que é a fala dele? Deus meu, por que me abandonaste? A maior maldição do universo caiu sobre Jesus. Sabe qual que foi a maior maldição? Foi virar eu. Foi pensar singular. A maior maldição que um homem pode carregar é o entendimento de eu. É por isso que Paulo está falando, o evangelho de vocês está fazendo mal, porque vocês criaram uma concepção de eu. Jesus está dizendo, essa é a maior maldição que alguém pode receber, é virar eu, porque me abandonaste. Jesus recebeu a maior maldição, que era ser eu, uma vez, para que eterna e gratuitamente a gente não precise ser eu. Agora nós podemos ser nós. Agora nós podemos ter a cabeça do nós. Agora nós podemos nos repartir. Agora nós podemos ter a mentalidade de que não é sobre mim, é sobre nós. Agora nós podemos viver na plenitude do nós. Somos nós. Eu quero orar com você. Tudo que você precisa não está naquilo que você pode tocar, está naquilo que você pode dar. Eu quero encerrar porque já até passou o meu horário. Se você pode, erga suas mãos. Pastor, e onde eu como? Já te disse, na mesa do Senhor. E quando você reparte, acontece algo incrível. Porque na cultura de repartir, você sempre vai sair daqui com alguma coisa. Mas nunca do eu, sempre do nosso. Quer que você erga suas mãos onde você está. Pai, a minha oração é para que o Teu Espírito mude a nossa mentalidade, nos leve a esse lugar de maturidade. Eu oro para que sejamos uma comunidade do pão partido. Eu oro para que a nossa vida, os nossos dias não sejam baseados no eu, mas no nós. Eu oro para que o Senhor nos transforme de ovelhas em cordeiros. E a gente quer se esvaziar. Nós estamos cercados por uma teologia no Brasil, aonde o meu cristianismo me dá vantagem, aonde eu sou o centro, aonde Deus se torna o meu servo. Mas nós absorvemos a mensagem que diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque o eu que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Nós queremos servir os nossos irmãos, Jesus. Nós queremos servir essa igreja. Nós queremos servir os nossos líderes. Nós queremos servir os nossos pastores. Eu oro pedindo a Teu Espírito. Pode dar graça pela nossa vida. Pode partir a nossa história.
pode partir a nossa casa. Ah, pastor, eu fiz, ninguém me deu nada. Não. Faz uma mesa na presença de todos, porque a ovelha virou cordeiro. Ela já se entregou. Dá-nos apetite dentro de casa, Jesus. O mesmo apetite que nós desenvolvemos na igreja brasileira pelos títulos, o mesmo apetite que nós colocamos no meio do povo, para que eles tivessem mais e mais e mais, esse mesmo apetite, eu oro, faz o caminho inverso e dá-nos o apetite, para que no secreto possamos entrar na tesouraria e possamos repartir com os nossos irmãos. Nós fazemos um compromisso de entrar na tesouraria todos os dias, de entrar na tesouraria, de viver na vida de secreto, para que possamos repartir com os nossos irmãos. Esse é o nosso compromisso. Enquanto nós vamos ministrar essa canção, você não vai comer pão agora, você vai partir com alguém. Eu não sei como vai ser, mas eu quero te convidar a deixar Deus afetar e Ele abrir os seus olhos. Vamos fazer isso agora? Vamos lá, é mais prático do que você imagina. Enquanto vai ser ministrado, parte o pão com alguém agora. Libera uma palavra sobre alguém agora. Se tem profetas nessa casa, eu sei que essa é uma casa profética. Parte o pão com alguém agora, vamos lá. Parte o seu pão com alguém agora.
suas águas agora. Comece a liberar suas águas agora. Nessa mesa existe provisão. Nessa mesa existe um pão partido. Vamos lá, se você pode agora, libere as suas águas, libere os seus dons, libere as suas canções. Fred, você sabe disso, só quero te lembrar, essa igreja é uma igreja de pão partido. Nunca tire essa igreja do lugar que ela está, das mãos de Jesus. Deus vai partir a rocha pelas nações. Mas eu quero te lembrar, o seu ministério não é simplesmente pastoral, é apostólico. E Deus fez como um guarda-chuva para outros. Porque tem muita coisa da sua história que você viveu com Deus que só você sabe. Que isso vai ser provisão para pastores. Que isso vai ser alento para a alma de pastores. Eu quero profetizar, quanto mais vocês partem, mais multiplicação vai acontecer sobre essa casa. Vamos aplaudir Jesus pela vida dos seus pastores, pela vida dessa igreja. Gente, eu amo vocês. Fred, obrigado, que prazer estar aqui com o Theo. Obrigado, gente, vocês estão no meu coração e é de verdade, de verdade, de verdade. Eu tive que trazer minha família inteira, porque eu amo vocês. Amém? Um beijo no seu coração.